Doutor Me Consulta é um oferecimento de Dental Alencar, Climais, Rei dos Óculos Kodak e RL Imóveis. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pela tela da Band Roraima. Você sabe, aqui você fica bem informado sobre saúde, bem-estar e prevenção. Então participe do nosso programa, encaminhe suas perguntas sobre qualquer tipo de patologia para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. E aproveito e convido você também para acompanhar o Doutor Me Consulta nas redes sociais. Lá você pode acompanhar os nossos bastidores e, claro, conhecer um pouco mais dos médicos aqui do Doutor Me Consulta. E agora eu quero mandar um super beijo aos meus parceiros. Quero mandar um beijo para By Fabiolas, vestidos e moda feminina. Um beijão também para toda a equipe da Santa Joia e ao Robertinho Milas, que atende lá na Estética e Salão Corpo e Mania. E agora o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. Importante na ativação de proteínas que atuam na coagulação sanguínea e na fixação do cálcio no organismo. A vitamina K é um nutriente lipossolúvel que contribui para a saúde cardiovascular e dos ossos. Quero dar as boas-vindas ao oncologista, o Dr. Leonardo Pires. Tudo bem, doutor? Tudo. Como vai? É ótimo estar com vocês aqui novamente. A gente que agradece. Olha, você que acompanhou o programa anterior, nós estávamos conversando a respeito do câncer de colo de útero, não é isso, doutor? Perfeito. A gente vai dar continuidade a este assunto, mas nós vamos trazer agora o câncer de útero, que na verdade existe uma diferença entre eles, não é isso? Perfeito. É uma doença totalmente diferente. É o tumor maligno mais comum nos países mais desenvolvidos na parte ginecológica. E aqui no Brasil se confunde muito. Quando se fala de útero, pensa-se no Brasil que existe apenas o câncer do colo do útero. Mas existe outro câncer também bem comum, que é muito diferente, que acomete a parte superior do útero, que é o corpo uterino. Que ele se inicia normalmente num lugar chamado endométrio, que é o tecido que reveste internamente a cavidade uterina. É o que sangra todo mês no período da menstruação. Então, e ele é uma doença também assintomática? Isso. No começo ele é sintomático, mas à medida que a doença vai progredindo, os sintomas se tornam cada vez mais comuns. E o sintoma mais claro dele é o sangramento vaginal exagerado ou fora do período esperado. É a mulher que sangra, assim, nos países desenvolvidos, quando a mulher tem sangramento vaginal após a menopausa, eles pensam inicialmente no câncer do câncer do útero, do corpo uterino ou do endométrio. No Brasil, não. Quando a mulher tem sangramento, a gente pensa sempre no câncer do colo do útero. Nos países mais desenvolvidos, como o câncer do colo do útero é muito raro, eles não pensam nisso inicialmente. No Brasil não, ao contrário. Então, só que assim, enquanto o câncer do colo do útero está ligado à infecção pelo HPV, já o câncer do útero ou do endométrio, ele está ligado a fatores bastante distintos. Quais seriam eles, doutor? O principal é a obesidade. Obesidade, aí você pensa, o que tem a ver a obesidade com câncer do útero? O câncer do endométrio, a maioria das vezes, ele está ligado a uma alteração hormonal, que é a estimulação de um hormônio chamado estrogênio, e pela pouca estimulação do outro hormônio chamado progesterona, mas principalmente pela estimulação exagerada do estrogênio. O estrogênio é produzido em dois lugares, naturalmente. Um é nos ovários, isso é mais importante nas mulheres durante a fase reprodutiva, e no tecido adiposo. Então, quanto mais gordura corporal a mulher tiver, maior produção desse estrogênio anormal que vai ter durante a vida. Então, essa estimulação acentuada desse estrogênio, principalmente após a menopausa,
ele vai estimular esse tecido do endométrio a se proliferar, ou seja, a produzir cada vez mais células. Então, ele vai causar uma alteração básica chamada hiperplasia endometrial, que é quando o tecido endometrial, por estimulação hormonal, começa a aumentar o número de células. Isso pode até causar alguns sintomas parecidos com menstruação mesmo. Doutor, me corrija se eu estiver errado. O câncer de útero, ele é mais propenso em acontecer em mulheres que já estão na fase da menopausa, certo? Com certeza. Porém, não descarta a possibilidade de pessoas que estão no período Recentemente, eu operei uma paciente de 30 e poucos anos, não vou falar a idade exata para não identificar a paciente. Sim. Mas jovem, mas assim, ela tinha o sobrepeso como um dado importante, um fator importante, e a gente, inclusive assim, até essa semana mesmo encaminhei ela para prosseguir o tratamento. Mas o quadro dela era um sangramento vaginal exagerado, que ela foi investigar com o ginecologista, descobriu que tinha alterações no endométrio, fez a biópsia e confirmou que tinha câncer nessa parte da endométrio, que é a membrana que reveste internamente a cavidade uterina. Olha, doutor, a gente vai agora para a participação dos nossos telespectadores. Muito boa, eu gosto muito dessa parte. Vamos conhecer a primeira pergunta agora na tela. O câncer de útero pode apresentar diferentes estágios? Bom, o estágio, a pergunta é excelente, pode ser até pergunta de prova acadêmica. Bom, o estágio do câncer, a gente determina o estágio da doença no momento que a doença está, quando a gente faz o diagnóstico. Então, o estágio 1 é quando a doença, a fase inicial, está cometendo somente o endométrio. A fase do estágio 2 é quando a doença ou aprofunda muito, ou já chega a cometer o colo uterino. O estágio 3 é quando a doença começa a acometer os gânglios linfáticos, a circulação linfática. E o estágio 4 é quando a doença começa a se tornar disseminada. Disseminada, quando a gente fala, quer dizer, metástase? Metástase, isso mesmo. Ela começa a progredir pelos vasos sanguíneos e linfáticos e acometer órgãos à distância. Ou crescer tanto no local onde ela surgiu que começa a infiltrar a bexiga, o reto. São os quadros mais dramáticos da doença. Que é quando realmente ela começa, de fato, a dar sintomas reais, né? Mais avançado. Mas assim, o sangramento vaginal anormal... Ele já começa bem no iniciozinho, bem né? precocemente. Entendeu? Diferente, por exemplo, na semana passada a gente falou do câncer de ovário. O câncer de ovário, realmente, ele só tem sintoma quando ele está muito avançado. Aquelas massas abdominais grandes. O câncer do endométrio ou do corpo uterino, os sintomas dele lembram muito os sintomas do câncer do colo do útero. Só que quando a gente examina a paciente, faz o exame ginecológico, a gente vê que no colo uterino normalmente não tem doença. A não ser as pacientes com câncer do estágio 2, que a gente falou agora, onde a doença já pode estar infiltrando já o colo uterino. Aí parece muito com o câncer do colo do útero, mas aí com biópsia a gente consegue diferenciar um do outro, apesar de tratar da mesma forma. Olha, doutor, mais uma participação, é a Letícia, ela é do bairro Jardim Tropical, e ela diz o seguinte: esse tipo de câncer pode se espalhar para as outras áreas? Que a gente mencionou, né, doutor? Sim, todo câncer, infelizmente, tem essa capacidade. É uma das características que é muito especial do câncer, essa capacidade que ele tem de começar em um lugar e, pegando carona na circulação sanguínea ou linfática, que ele tem de acometer qualquer parte do corpo. Temos mais uma participação, é a Brenda Martins, ela é do bairro Cidade Satélites. E ela diz: Dr. Leonardo, na minha família existem casos desse tipo de câncer. Ele afeta a fertilidade? Sim, Brenda. Porque como ele começa no útero, então o tratamento do câncer do endométrio envolve a retirada do útero. Então, depois do tratamento, a mulher fica sempre infértil, porque a gente sempre acaba retirando o útero e os ovários como terapia inicial, que é a cirurgia. Que é uma pena, né, doutor? Vamos falar agora em relação a esse tratamento. Como é que é feito esse tratamento? Não existiria nenhuma possibilidade de tirar só um pedacinho e manter o útero, não. É necessário realmente que retire tudo. Infelizmente, assim, ele começa a parte
central do útero, que é o endométrio. Então, não tem como a gente retirar parte do endométrio. A gente acaba retirando o útero todo e os ovários, porque como é um tumor que está associado à estimulação hormonal e a presença de metástase ovariana também não é um achado raro, então, na própria avaliação da doença, a gente acaba de rotina tirando pelo menos o útero e os ovários. Até por questões que ele pode também estar se enraizando, Não, né? com certeza. E muitas vezes a gente ainda complementa esse tratamento local com radioterapia ou radioterapia associada com quimioterapia. Doutor, tem como prevenir esse tipo de câncer? Bom, a prevenção do câncer do corpo uterino está ligada àquela questão que a gente fala aqui toda semana, dos bons hábitos de vida. Como eu falei, ele está associado intimamente com o sobrepeso. Então, o controle do peso vai influenciar não só a questão do câncer do corpo uterino, como também vários outros tipos de câncer. Então, a mulher que não tem uma qualidade de vida boa, né? Uma boa alimentação, ela tem uma chance maior do que a mulher que tem o contrário, que se cuida, que não é sedentária, tem muita atividade física, tem uma dieta saudável, tem cuidado com o peso. Doutor, e a descoberta do câncer uterino também é realizada através do exame Papa Nicolau? Bom, o Papa Nicolau é um exame de rastreamento muito direcionado, no caso, ao câncer do colo uterino. Mas em algumas situações ele pode dar alterações. O câncer do útero ele pode dar alterações que são percebidas precocemente. Mas ele não é um exame de rastreamento para descoberta do câncer. O câncer uterino. Então, à medida que a mulher deve procurar um especialista para avaliar aquele sangramento que ela está sentindo, e o colega, se insistir na investigação, ele vai chegar à causa daquele sangramento. E se a causa for ligada ao câncer uterino, ela vai fazer exames, vai fazer a ultrassom vaginal, que vai permitir observar as alterações ligadas ao câncer uterino. Minha mãe também teve essa doença. Minha mãe, inclusive, ela não teve nem sangramento, mas minha mãe, como fazia exames rotineiramente, todo ano ela fazia um exame, ultrassom endovaginal. Ela fez o ultrassom endovaginal, que percebeu alterações no endométrio. Ela fez, na sequência, um exame chamado histeroscopia, para melhor avaliar essa alteração no endométrio. A histeroscopia, até que fez com um amigo meu na ocasião, que identificou a alteração. Eu lembro que estava até operando no HGR, uma paciente também com câncer, e ele me ligou, falou: Léo, olha, estou avaliando a sua mãe aqui, ela está com um quadro bastante sugestivo, fez a biópsia e confirmou, entendeu? A gente fez, na sequência, inclusive eu que operei minha mãe. E o bom é que descobriu a tempo, né, doutor? Então, tratou tem mais de 10 anos, fez cirurgia, fez a radioterapia, hoje em dia está ótima. Graças a Deus. Por isso que a gente sempre fala aqui no Doutor Me Consulta a importância de você estar sempre visitando o seu médico regularmente. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço por estar aqui mais uma vez. Espero voltar sempre. Já estou ansiosa para o próximo tema. Perfeito, eu também. Olha, o Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já.